Bom, vamos olhar a terceira subclasse, a PNID. É a classe que tem mais espécies, consequentemente também é a aula que é um pouco mais longa e eu dividi essa aula, vou dividir essa aula em mais vídeos, tá? Para não ficar tão cansativo para vocês. PNID ou Coniferófita, né? Se a gente pensar, é o grupo de gimnospermas que tem cones bem característicos, que são esses. Vocês reconhecem pelo menos esses aqui de pinos, né? Mais clássicos aqui da região. Tá? Então esse grupo é caracterizado pela presença bem clara assim de um cone, pelo menos nas estruturas femininas, tá? PNID está distribuído ali onde no verde escuro, né? Então assim todos os continentes basicamente, menos Antártida, né? Não tem nada lá. É, e aqui no sul do Brasil está representado por três espécies, Araucária e duas espécies de podocarpos, tá? Quais são as características gerais? Bom, são chamadas de coníferas, como eu falei, porque a maioria delas traz cones, tá? E esses cones no futuro terão sementes, né? E originalmente tinham osferas, tá? Então, e essas estruturas, as sementes estão expostas aqui dentro, né? Não tem ovário para reforçar isso, né? E o que são cones, né? São esporófilos, pode ser andro ou gino, né? Micro ou mega, dispostos ao redor de um caule, tá? Então é um caule achatado, que foi reduzido, né? E essas folhas todas foram modificadas para aportar os esporângios, como a gente já discutiu. A maioria é lenhoso, especialmente os ginostróbilos. Os andostróbilos geralmente são mais delgados e delicadinhos, tá? Meio assim, sem graça. Então, geralmente os maiores e mais resistentes são os femininos, tá? O que tem de folha? A folha tem dois tipos em pinídea, a gente vai ver na prática. A folha é em formato de agulha, que são as acículas, em pinos, que é a que está aqui. Todo mundo já deve ter visto um pinus, eu imagino, né? E em forma de escamas, que é dos cupressos, tá? Esses pinheirinhos de jardim que eu imagino também que vocês já tenham visto. Então a gente tem acículas e escamas, ok? A maior parte dessas plantas são evergreen, né? São sempre verdes. Tem espécies de pinos que produzem folhas que duram 40 anos, tá? Porque tem ambientes muito estressantes e não dá de ficar trocando folha toda vez. Então tem folhas de longa duração, mas a maior parte troca assim com uma certa frequência, tá? A venação é simples, né? Uma ou duas veias nas acículas, tá? E tem uma endoderme em canais de resina nas pináceas. É bem característico o corte anatômico, a gente vai ver na aula prática, tá? Aqui, ó, isso aqui é importante a gente saber, tá lá no Raven, no Biologia Vegetal, inclusive, não sei se não é essa imagem, mas o que é isso aqui? Isso aqui é um corte anatômico de um pinus, tá? Ou uma pinófita. E o que a gente consegue identificar? Vocês já estão terminando, já terminaram o teórico da disciplina, né? De estrutural 2, vocês conseguem identificar, olha. Primeiro, isso aqui não é um estômato, tá? Isso aqui é uma cripta. Os estômatos estão dentro dessa cripta, para ficar bem claro. Porque essas plantas são de ambiente xérico, né, de ambiente seco. Apesar de boa parte delas ocuparem as florestas boreais, ou seja, os ambientes frios, gelo não é água disponível para a planta. Então é um ambiente que falta água. Tá? Que isso fique bem claro. Por conta disso, elas têm várias adaptações para resistir à perda de água. Tá? Além disso, elas têm uma epiderme bem espessa, que está aqui, né? Contornando elas, tá? Uma cutícula, aqui na imagem não está muito visível e é um pouco mais difícil da gente ver, também grossa. Hipoderme e os estômatos aqui afundados nessas criptas. Outra coisa que aparece é isso aqui, ó, são canais de resina. Todo mundo já deve ter visto uma plantação de pinos, né? Ou já percebeu, embaixo não cresce praticamente nada. Por quê? Porque essas acículas produzem compostos que inibem o desenvolvimento de outras plantas. Tá? É uma estratégia dessas plantas para evitar a competição. Então, o solo é recoberto de acículas que vão caindo e libera esses compostos que eliminam as demais plantas. Tá? Então, essa é uma das principais características assim, anatômicas, são esses canais de resina que estarão ali presentes. Tá? É, Principalmente aqui nesse grupo de acículas. Nas escamas, a gente tem uma outra estrutura que é isso aqui, ó, nas que tem escamas. Né? São glândulas de resina aqui. Ó. Se a gente consegue ver na prática, tá? Brilha. Claro que as plantas que eu tenho estão secas, mas a gente consegue ver onde está aprofundado e onde estava esse canal de resina, tá? Essas plantas às vezes são usadas em rituais fúnebres, né? Por conta do odor que elas liberam, inclusive dessas glândulas. Aqui só para registrar alguns formatos, algumas espécies, né? Taxus, podocarpus, eu vou falar um pouquinho delas adiante. Os juníperos, né? Que são esse aqui são os cupressos, os pinheirinhos de jardim, tá? Uma ave dispersando, né? A semente, não o fruto. Aqui de novo, ó. Bom, vamos lá. As folhas, né? Eu falei que a gente tem em acículas ou escamas, mas elas crescem quando são em acículas em números específicos, de 1 a 8. O número de acículas por ramo é importante para identificar algumas espécies, tá? Esse é um ramo determinado e pode gerar raiz.
tá? Dependendo se fizer uma lesão aqui e preparar, ele germina, ele pode brotar, então seria possível, né? Não, naturalmente isso não ocorre, mas eles têm capacidade de retornar aqui o brotamento, tá? Essas são as árvores de tamanho maior do mundo, né? As sequoias. A princípio, na verdade, os eucaliptos australianos são mais altos, mas em volume de madeira as sequoias vão de longe, tá? Elas têm aqui em média 90, 100 metros de altura. Então façam a conta, um prédio de 3 andares. Um prédio, cada andar tem em média 3 metros, né? Façam a conta para saber quantos andares daria isso. E tem 10 metros de diâmetro, tá? Não é de circunferência, é de diâmetro, tá? Essas coníferas desse grupo não são lianas, ervas, e também não são anuais, tá? Todas elas são é, arborescentes. Elas têm uma madeira mais mole que das angiospermas, tanto é que a gente usa pinos para muita coisa, né? Mais simples. E tem traqueídeos e no filame as células crivadas tradicionais. Tá? Só para mostrar aqui a base de uma sequoia, aqui é a escala, tá? Isso aqui é uma planta só. Tá? Essa aqui tem 115 metros de altura e 11 metros de diâmetro. Só para mostrar uma escala, né? Aquelas casas clássicas americanas, né? Das comunidades ricas, né? É, e o tamanho de uma dessas. Eles chamam de redwood, né? Porque as madeiras são vermelhas, tá? Aqui, ó. Ainda assim tem as sequoias gigantes, né? Essas mais litorâneas. Olha só a altura delas comparado a plantas aqui com 20 metros de altura, né? Numa escala. E aqui uma floresta dessas plantas. Eu vou postar aqui o vídeo para vocês acompanharem como é que é a exploração disso, tá? Na verdade eu vou tocar porque eu vou deixar ele. Eu vou narrando, o áudio aqui não é o que nos importa mais, porque é uma musiquinha meio sem graça. Eu vou passar aqui um pouquinho. Então, aqui eles no passado eles exploravam essas sequoias gigantes para madeira, né, para fazer trilhos de trem e casas. Então, aqui os agrimensores, os primeiros engenheiros florestais cortando, né? Eu quero mostrar como é que era o processo. Eles marcavam as plantas para corte, tá? Não tinha motosserra na época oficial. Aqui o cidadão escalando para começar a cortar do ápice para baixo, né? Então, assim, era tudo na mão. Olha só, EPI não existia, né? Pelo jeito. E ali, ó, vai cortando em partes, tá? Mas essa não é o mais. Ó, então eles vão amarrando e tirando em pedaços para fazer mesa, enfim, as casas, né? Ó, então ele vai abrindo na mão como se fazia. Opa, não era para ter ido aí. Aqui, ó. 2.000 anos de idade, uma árvore como essa, mais ou menos, tá? E era cortada. Hoje em dia não pode mais, né? Mas esse vídeo é antigo, isso é 1930, 40. Ó, serrote na mão, né? Calculando aqui onde ela vai cair. Depois eu ponho o link aqui certinho, né, pra vocês, tá? Então assim, eu quero mostrar outra cena mais adiante do vídeo. Bom, transportava pra tudo, né? Mas não era essa cena que eu queria mostrar, eu acho que eu acabei pulando ela aqui. Eles desenvolveram um serrote manual eletrônico, que é um precursor de uma motosserra do passado, tá? Aqui, ó. Aqui na sequência ele aparece. Eles põem um motorzinho aqui para ficar fazendo esse movimento. Mas assim que se encerrava antigamente, tá? Elas foram muito exploradas, estão todas ameaçadas de extinção. Hoje em dia é proibido, né? Tem parques para proteger essas espécies, tá? E era para fazer exportar, para fazer qualquer outro uso de madeireiro, né? Porque a madeira acabava sendo muito boa, né? Só que eram árvores centenárias, 2.000, 3.000 anos de idade para a gente transformar em casa. Enfim, aqui, ó. Aqui é uma motosserra, enfim, né? Alguém inventou aqui o serrote manual. Eu vou deixar o link para vocês acompanharem depois, tá? Só para mostrar como eles exploravam essas plantas. Dentre essas gimnospermas, das pinitas, a gente tem as espécies mais longevas. Tanto é que tem um pinus longeva, tá? Isso é o pinus de Brindiscon. É, Estima-se que essas plantas aqui cheguem a 4.900 anos de idade. São uma das plantas mais antigas que se datou. Elas estão num ambiente tão estressante, essa planta está viva, tá? Essa também, essa também. É que tem muito vento aqui onde elas ocorrem nesse parque nos Estados Unidos e ela acaba ficando com esse formato, tá? Mas essas plantas estão vivas e estão lá
assim, quase 5.000 anos resistendo a pandemias e tudo mais, né? E aqui outras espécies, eu vou passar para vocês o link também, né? Para vocês olharem, né? Desse parque tem uma reportagem da Sônia Bride muito legal, mostrando que essas espécies que existem, né, há 3.000, 4.000 anos de idade. Então vale a pena dar uma olhada nessa reportagem. Eu vou tentar colocar, embutir ela aqui também, senão esse é o link. É só botar lá no Google que vocês conseguem ver, tá? Faz parte do processo da aula. É, enfim, o que a gente tem de características reprodutivas? Né? Como é que é o androstróbilo, o cone masculino? Ele é relativamente pequeno, como eu já tinha falado, 1, 2, 3, 4 centímetros, tá? Delicado, não é muito lenhoso, geralmente carnoso ou membranoso. Tá? E formado por esses microesporófilos, né? Ou androesporófilos dispostos em espiral, né? Formando esse pequeno cone. E cada microesporófilo tem 2 microesporângios na superfície inferior. Tá? Microesporângios que vão produzir microstróbilos, né? Perdão, micrósporos, né? E depois o grão de pólen. É o trava-língua de sempre. O microesporângio, né, contém as células mães dos micrósporos que se desenvolverão no grão de pólen, como eu já falei, que é alado nesse grupo, tá? E tem aqueles 4 conjuntos de célula clássicas que a gente já viu. Tá? Eles estão dispostos aqui nessas folhas, eu já mostrei essa imagem para vocês antes, né? Então essas folhas depois elas se abrem nessas escamas e expõem o grão de pólen que o vento acaba carregando para a planta mãe. Aqui geralmente é o vento que poliniza esses grupos, tá? E nas plantas que não são dioicas, que são monóicas, geralmente o masculino está abaixo do feminino. Quando a aula é presencial eu pergunto, né, o porquê, e o pessoal geralmente até acerta, porque quando o vento passar ele vai carregar o grão de pólen para uma outra planta e não para a própria planta. Tá? Evita que, se ele cair, esse grão de pólen, ele polinize a própria planta. Tá? Aqui ele varia em cores, né? Pinus ponderosa, avermelhado, Pinus teda, que é uma das 2 espécies cultivadas na região, é, meio amarelo esverdeado, né? E aqui um corte desse androstróbilo, portanto, tá? É, com as estruturas ali que vão produzir o grão de pólen. O que a gente tem, né? Um microesporângio, só estou vendo um aqui, por causa do corte, né? Aqui tem 2, ó. Por causa do corte de ver um pedaço. Aqui é o tecido que vai dar origem aos microesporócitos. Tá? Cada célula dessa fará meiose, portanto, produzindo o grão de pólen. Né? E esse grão de pólen, essa célula que vai dar origem ao grão de pólen é N e vai fazer as mitoses até ter as 4 células do grão de pólen. Então tá aqui, ó. A gente tem aqui o microesporângio, né? Neste cone, porque tem um eixo central neste cone, tá? Cada microesporângio desse são 2, né? Microesporângios presentes em cada esporofilo. Deste aqui, ok? Aqui, ó, para mostrar um pouco. E aqui eu posso ver que esse grão de pólen é alado, ó. Dá de ver as alas aqui, ó. Tá? Esse grão de pólen, com aquelas 4 células, ao chegar lá na região, na micrópila de uma outra gimnosperma, vai germinar, como a gente já discutiu na aula de introdução às gimnospermas. Tá? Aqui, ó. Ele tem 2 vesículas aeríferas, né? As células protálicas, a célula generativa e a célula do tubo. Agora eu fiquei na dúvida se eu falei isso, mas eu vou falar de novo, enfim. Aqui, ó, o esporófilo e o esporângio do cone masculino, né? Cada célula dessa já é um grão de pólen formado, portanto esse grão de pólen tem aquelas 4 células que eu mostrei e tem essa espécie tem as alas, tá? Aqui já está formando o tubo, né? Esse tubo é o mesmo tubo que está lá em Sica e ginkgo, né? Que vai depois germinar para chegar na osfera. Aqui não tem mais câmara aquífera e a célula generativa, que é a célula que vai fecundar a osfera, não é mais ciliada, tá? Então não tem mais dependência de água neste grupo. Aqui ó, de outras espécies de pinos, né? Apresentando as orelhinhas. Araucária aqui não tem as asinhas aqui. Aqui, ó, muito bonitos, né? Aqui outro, ó. Deixa eu botar vermelhinho que fica mais fácil, né? Aqui de Podocarpus, ó. Que é essa espécie não ocorre aqui, mas tem algumas espécies que eu vou mostrar depois. Então o que acontece aqui, né? Esse grão de pólen vai germinar, como eu falei, né? Ele vai ter que chegar lá na micrópila. Aqui ele, de algum jeito, ele chega pelo vento, né? Então produz muito, muito, muito grão de pólen essas plantas, tá? Esse grão de pólen germina e vai em direção ao arquegônio do cone feminino, tá? Que é uma estrutura um pouquinho diferente. Esse arquegônio vai ter lá a sua esfera que vai ser fecundada, portanto, tá? Ao redor aqui a gente tem o gametófito, né? Essa estrutura toda é o gametófito, como a gente já viu nos outros grupos. E dá origem isso aqui ao nucelo que vai acabar nutrindo a semente que aqui se desenvolve. Tá? Aqui está ele, ó, o grão de pólen chega ali. Aqui eu só estou vendo um,
né, por causa do corte. Então ele vai fixar aqui e vai germinar até ele trazer a osfera, a célula generativa aqui para a osfera. Tá? E aqui eu faço a primeira pausa, a gente já segue com o vídeo.